Isso, temos uma hora de programa. Antes, queria perguntar do delegado, para não fugir do assunto, se o senhor concorda também que a arma na mão do inocente financia o crime, essa ideia de estar desarmando a população e armando o bandido. Com certeza. E eu te digo mais, um outro foco de atuação, aproveitando esse aspecto que você lançou, um outro foco de atuação da Polícia Federal tem sido o quê? Dificultar ao máximo a aquisição e o porte de arma pelo cidadão comum. Por quê? Procurando mostrar ao cidadão que aquela arma, ao contrário de significar um meio de defesa, ela potencializa as situações de agressão que ele pode sofrer. Então hoje, só para você ter ideia em termos de número, no ano de 2012 foram deferidos aqui na Superintendência do Estado da Bahia apenas 22 portes de arma, entre concessões e renovações. Em todo o estado? Em todo o estado da Bahia. E isso não é uma realidade só da Bahia, é uma realidade do Brasil inteiro, o doutor Clóvis sabe disso. Claro que alguns estados se tem um pouco maior de dificuldade por questão cultural, como o Rio Grande do Sul, né, onde é comum se ter uma arma, mas mesmo assim os números alcançados lá foram muito bons. Na Bahia hoje, como eu falei, em 2012, 23 pessoas só tiveram ou concessão ou renovação de porte de arma. A própria aquisição de arma, que a lei determina, o decreto determina que seja examinada a declaração de necessidade que o cidadão faz, ela hoje é muito mais, ela é olhada com muito mais minúcia, com muito mais cuidado, com muito mais, para que só possa realmente adquirir aquela arma uma pessoa que realmente precise dela e não vá parar nas mãos dos cidadãos indiscriminadamente. O critério atual para um cidadão comum que queira ter uma arma? A aquisição ou porte? Porque uma coisa é a aquisição... Tá bom. Começa já explicando essa diferença para a gente. Bom, se o cidadão quiser comprar uma arma, adquirir uma arma, registrar uma arma e mantê-la em sua residência, ou no caso de ser um empresário, no local de trabalho, no lugar onde ele seja titular pelo estabelecimento, o decreto diz o seguinte: a lei que trata do assunto diz que ele tem que declarar a necessidade. Aí muita gente pensa que declarar a necessidade é apenas dizer, ó, preciso da arma. Não é isso. No próprio decreto diz que essa declaração de necessidade será examinada pela Polícia Federal de acordo com as diretrizes do Ministério da Justiça. E qual é a diretriz principal do Ministério da Justiça e do Governo Federal? A campanha de desarmamento. Então isso faz com que aquela declaração de necessidade seja avaliada com muito mais critério. Não dá para estabelecer uma situação objetiva de concessão ou não concessão. Vai depender de caso a caso. Mas o que eu lhe garanto é o seguinte, que ela só será concedida aquela autorização se houver realmente uma efetiva necessidade. Esse é o caso do registro. O porte, então, é uma coisa muito mais sensível. Porque para ter o porte de arma, o cidadão tem que comprovar aquela necessidade. Por que motivo? Ou por uma ameaça à sua integridade física, ou pela questão da atividade de risco que ele desenvolve. E pode ter certeza que não é qualquer atividade que é considerada atividade de risco. Eu recebo no meu gabinete várias pessoas, mas eu exerço tal atividade. Se fosse assim, praticamente todas as atividades hoje no país seriam de risco. Não é pelo fato de ser um advogado que trabalha, para citar alguns exemplos clássicos que conversamos aqui poucos minutos antes, de ser um advogado que atua na área criminal, ou de ser um empresário que lida com valores, só por isso que será concedido um porte de arma. Ele tem que comprovar que aquela atividade que ele exerce leva a ele a algum risco, e não falar simplesmente na insegurança pública, no número de homicídios. Como era antes, né? Facilmente acesso. Com certeza. E depois disso ele ainda passa por um psicólogo, e o psicólogo é da Polícia Federal. Que pode vetar ou não. Ainda tem esse detalhe, tanto para aquisição de armas, como para porte de armas, é necessário que o cidadão se submeta a um exame psicológico e um exame técnico. Tanto o exame psicológico como o técnico só pode ser feito por profissionais credenciados pela Polícia Federal. É uma lista muito pequena, mas uma lista suficiente. Para atender a demanda. Com certeza. Ou seja, os critérios são ainda maiores em função desse segundo elemento. Né? Então, assim, o foco da campanha, que já vem desde 2004, afinal de contas, isso é uma ação permanente, porque se fala muito na campanha de desarmamento quando tem aquela questão midiática, né? É verdade. Mas a campanha não acabou nunca.
Eu tenho 7 anos de Polícia Federal, as pessoas me perguntam, e a campanha de desarmamento? Está aí. Está sempre. Sempre, desde 2004, a partir do decreto, que ela está aí. As pessoas estão entregando suas armas, mas o foco não é só em retirar essa arma de quem já tem, é de conceder um número muito menor de armas. A gente vai falar mais sobre o assunto no segundo bloco, vamos aí um rápido intervalo, não sai daí. Olá, de volta com o TV Debate, falando sobre a campanha nacional de desarmamento, um programa de utilidade pública, como a gente comentou aqui no intervalo. Promotor, quem quer entregar arma tem que pegar uma guia de trânsito, você estava explicando aqui no intervalo, pedi para você explicar para quem está em casa também. Delegado. Desculpa, delegado. Ulisses. Bom, é o seguinte, essas informações estão todas no site da Polícia Federal, como também no site www.entreguesuaarma.gov.br. www, repite aqui, entreguesuaarma.gov.br. Repite. www.entreguesuaarma.gov.br, aqui na câmera 1 para a produção, www.entreguesuaarma.gov.br. É sempre bom deixar como marcado. Também no site da Polícia Federal, www.dpf.gov.br. Isso dá para anotar quem está em casa, né? Pronto. Então, qual o procedimento para entregar uma arma? Você tem que retirar na internet, nesse site da Polícia Federal, dpf.gov.br, uma guia de trânsito, para que você possa transportar aquela arma da sua residência até o local de entrega, no caso, ou a polícia. Abordagem. Exatamente, porque se você for abordado e você não tiver essa guia de trânsito, aquilo ali caracteriza um porte ilegal de arma de fogo. Ter arma em casa e de família já é a posse ilegal de arma de fogo se ela não estiver registrada, correto? Mas para você transportá-la de sua residência, independente ou não de você ter o registro, você vai ter que retirar na internet essa guia de trânsito. Essa guia de trânsito é unicamente válida para aquele dia, para aquele percurso que você vai fazer de sua residência até o local de coleta e, além da guia de trânsito, tem algumas precauções que têm que ser tomadas. Quais? A arma deve ser entregue desmuniciada e embalada. Você não pode ter aquela arma numa situação de pronto uso, numa situação de ostensividade. A gente sempre recomenda que se coloque numa sacola, numa caixa de sapato, em alguma embalagem que possa levar com tranquilidade. E lembrando mais uma vez que essa guia de trânsito aí não pode ser usada para outra coisa. Não Ela é uma guia de trânsito mesmo, para levá-la de sua casa até o local de coleta. Porque a gente até comentava no intervalo que as pessoas têm medo de entregar ainda tem aquele receio, né? Tem. Pelo fato de eu vou numa delegacia de polícia civil, entregar uma arma, entregar não sei uma de onde veio, para que foi usada. Não existe isso. De acordo com as últimas normas desde 2011, é garantido total anonimato à pessoa que entrega. Mesmo que seja uma arma brazonada de alguma instituição de segurança pública, mesmo que seja uma arma furtada, mesmo que seja uma arma extraviada, essa arma será indenizada e não serão feitos maiores questionamentos. Tudo isso no intuito de quê? De ampliar a campanha de desarmamento, de dar um foco mais amplo a essa campanha. A ideia sempre foi essa. O Clóvis disse aqui também no intervalo que muitas mulheres e mães vão lá entregar as armas, não é isso? No Brasil, a armas tem uma relação com o ethos masculino, porque foi o homem que comprou a arma. A maioria mesmo... A mulher nunca quis conta com arma. Você pode apanhar que dos 78,5 homicídios no Brasil são por arma de fogo. Se você for para a população carcerária, 78,5. A população carcerária do Brasil, toda ela, nessa dimensão, responde por crime por arma de fogo. Pouquíssimas mulheres pegam em arma. A mulher nunca quis proximidade com a arma, não porque ela é mais frágil, porque ela é mais sábia. Porque na história, ela nunca quis conta muito com a violência armada. A história determina que toda vez que um filho ia para uma guerra, a mãe chorava e o pai ficava orgulhoso. A mulher pagou o preço da viuvez, da solidão, da orfandade, da tristeza de perder os seus entes queridos, nos confrontos armados. Então, o homem que levou arma para a família. Então, a campanha agora, desarmamento, o slogan é entregue sua arma, proteja a sua família. Porque foi o homem que criou o mito de que a arma era para proteger a família. E colocou a família em risco. E a mulher é grande incentivadora do... Ela é grande incentivadora. Então, a mulher que ouve esse programa, ela pode incentivar seus maridos a entregar suas armas. As mães levam armas, as viúvas levam armas. As mulheres ficam com aquele objeto em casa, sabe do perigo que ronda. Quem tem adolescente
quem tem criança. A mulher tem mais sensibilidade para isso. O homem é mais descuidado. Ele levou a arma e deixou no descuido. A arma tem que ter altura para guardar, tudo direitinho. As pessoas deixam a arma municiada. É muito fácil ter acidente. Aí os acidentes vitimizam bastante. Então o que acontece? O homem é quem tem que se desprender desse processo. Porque menos arma, menos crime. Isso aí é inegável. Você tem uma ideia, o Japão está desarmado. O Japão tem 1 homicídio por 100 mil habitantes. A ONU, a Organização Mundial de Saúde, estabelece um número para cidades violentas. 6 homicídios por 100 mil habitantes. Acima de 10 é considerado epidêmico. A média do Brasil é 25 homicídios por 100 mil. Nós estamos várias vezes acima da epidemia, 2,5 vezes. Então, se você pegar Salvador, está com 61 homicídios por 100 mil. 61 homicídios. 10 vezes mais que a Organização Mundial de Saúde. E minha cidade, Feira de Santana, 78 por 100 mil. A cidade de Eunápolis, 104 por 100 mil. É uma guerra civil não declarada. Nessa conferência dos Estados Unidos, que nós citamos, toda a Grã-Bretanha, foi apresentada lá o número, mata por ano 35, 38, 40 pessoas. Toda a Grã-Bretanha. O Brasil mata um brasileiro a cada 15 minutos, 94 brasileiros por dia. É de 38 a 40 mil homicídios por arma de fogo por ano. E aí vem um outro dado que assusta. São as tentativas de homicídio. Para cada homicídio executado, você tem 2,5 tentativas. A tentativa é aquele tiro que pegou e não lhe matou, porque a maioria das munições são vencidas. A munição só vale 1 ano. Então ela dá desvios quando se atira. Tem munições de 5, 6 anos na mão dos meliantes aí. E na mão das pessoas que guardaram em casa. Então, se você apanhar os vitimizados de arma, os feridos e mortos, o número passa de 120 mil por ano. É uma guerra civil não declarada. Repare que os Estados Unidos, na guerra do Iraque, durante 7 anos de guerra, até Barack Obama tirar as tropas, foram 37 mil mortos. O Brasil mata em tempo de paz 38, 40 mil por ano. Isso sangra metade do dinheiro do orçamento do Ministério da Saúde, porque os feridos e mortos à bala tira do governo federal o dinheiro no hospital quando ele chega lá para ser a última instância de tratamento. Então, falar de desarmamento é salvar vidas, é mexer na saúde brasileira, é mexer na economia, no PIB, porque é muito dinheiro jogado fora. E vem para aquela questão que o promotor disse que das armas ilegais que estão envolvidas em todos os crimes praticamente que chegam ao Ministério Público. Com certeza. Até para ilustrar, eu acho que trazer aqui casos práticos, e um me chamou a atenção, sobretudo nesse momento que nós estamos conversando aqui, é acerca do desarmamento. O que representa muitas vezes a arma na mão de um cidadão, de um homem de bem. Segunda-feira agora participava de uma audiência onde um senhor respondia pelo crime de homicídio. E esse homicídio ocorreu nas seguintes circunstâncias. Ele era dono de um bar, um homem trabalhador, um cidadão acima de qualquer suspeita, onde chegaram duas pessoas e travaram uma discussão com o filho que ele criava, que na verdade era um sobrinho, mas era como se fosse um filho. Essa discussão ganhou contornos e saiu e foi até as proximidades do passeio. Ele vendo aquele momento, o filho, na verdade, que estava ali apanhando de várias pessoas, ele pegou a arma e, segundo ele, não disparou para cima, disparou para o lado. Mas veja o que é a arma de fogo na mão de uma pessoa que não sabe manuseá-la. Como ele bem disse aqui, a arma é para estar na mão de policial, que é treinado para isso. Ele terminou por acertar com um tiro na cabeça o próprio filho. Além de perder o próprio filho, ele responde a um processo criminal. É muito...